ainda, a gente sempre começa com uma pergunta mais de ordem pessoal nas nossas conversas, né? E eu vendo a sua trajetória, você passa pelo curso de psicologia, você tem inclusive é professor de psicologia, né? Não só passa como é professor. Pelo curso de serviço social, você também tem uma formação na área de educação, no doutorado, né? Mas nos interessa aqui é a sua chegada na filosofia, né? Assim, e não só na filosofia, mas na fenomenologia, né? Me parece que é a área que você atua mais, né? Assim. Então, eu queria saber como é que foi a sua chegada na filosofia, porque muitas pessoas da psicologia não têm essa entrada na filosofia, né? Assim, mas como foi para você essa entrada no campo da filosofia? Né? Existem alguns momentos. Primeiro, muito obrigado por participar, ter o privilégio, né, de participar dessas entrevistas que você está coletando, você, professor Celestino. Eh, o Sartre se refere a um momento que ele chama de projeto existencial. Quando a gente vai atrás para ver o que é que nos marcou, e, e isso me marcou profundamente, que talvez tenha indicado um pouco essa trajetória. Embora eu reconheça depois que minha trajetória foi meio deixa a vida me levar, a vida leva eu, foi muito por conta de necessidades. Ora, eu me encontrava aqui, ia para ali, pegava aquela coisa. Mas lembro que quando fazia a graduação, o professor Ricardo Barrocas colocou todos os alunos à época, eu devia ter 18, 19 anos, para ler Platão. Então, era um curso de psicologia e me fascinou profundamente a filosofia. Portanto, a minha formação inteira foi de psicologia. Depois, quando eu percebi que talvez eu não conseguisse terminar o curso de psicologia, eu me matriculei no serviço social, porque eu precisava ter um curso de nível superior. E esse imaginar que não terminaria foi muito por conta de limites mesmo, de ordem financeira, de ter que trabalhar muito cedo, de ter que dar conta de muitas coisas. Então, fui um pouco assim premido por minha própria história, até que, trazido por esse desejo de ver filosofia, de compreender filosofia, de estar encantado, né, tocado por esse momento que o Ricardo proporcionou a nós todos naquele momento. Eu me percebi, quando você diz como é que você chegou à filosofia, eu me percebi uma vez entrando nas livrarias, isso é muito, muito comum de quem está no mundo acadêmico, de ir muito a livrarias. E eu me percebi indo muito mais para a filosofia do que para a própria psicologia. Foi então que eu percebi e disse para mim mesmo que essa seria uma trajetória absolutamente significativa. Ao final do curso de psicologia, ainda trabalhando no serviço público, distante ainda daquilo que era o meu sonho de trabalhar na docência, eu encontrei o Custódio, que hoje é o nosso reitor, anos atrás, há décadas atrás, e foi até num contexto da biodança. E o Custódio, a gente conversando assim no intervalo, ele me disse: existe um autor da filosofia, eu já percebi que você gosta de filosofia. Foi bem ali no comecinho mesmo, em que eu ou me encaminharia definitivamente só pela psicologia, ou faria esse outro caminho. E ele disse: existe um autor que eu acho que você vai gostar muito, que é o Heidegger. Pedi a ele até para escrever como é que é o nome, como é que se diz Heidegger. E a partir de então comecei a me interessar pela filosofia, fui para o mestrado, instigado muito pelo Custódio. Então, aquela minha formação da graduação, que se encaminhava muito pela psicanálise, isso durante a formação da graduação, depois, somente após, nas pós-graduações, tanto no mestrado e doutorado, nessa época que a filosofia passou a ser um espaço de diálogo fundamental para a minha própria praxis psicológica, né, para a minha atuação enquanto psicólogo clínico. E, embora tenha feito o mestrado em filosofia e posteriormente o doutorado na educação, foi muito. Por que não foi filosofia de novo? Porque na época não havia ainda o doutorado em filosofia, e aí teria que ser um doutorado. Eu fui para a educação, não me arrependi, foi maravilhoso que tivesse sido o doutorado em educação, porém dialogando já com a filosofia. Né? Eu cuidei, na minha tese, de falar sobre a interpretação dos sonhos em Freud, eh, e como seria para uma analítica existencial
essa questão da oniricidade, do dormir, do sonhar, como um modo típico de ser dos humanos. Foi muito por esse caminho. Ao final, olhando aqui para trás, é que eu me percebo como tendo um duplo caminho. A psicologia me interessa profundamente, sobretudo no âmbito da clínica psicoterápica, a essa que chamamos de humanistas, né, a gestalterapia, a abordagem centrada na pessoa, e a filosofia. Eu não conseguiria viver sem conhecer novos autores da filosofia, sem aprofundar esses que já conheço de alguma forma. Então, foi essa a aproximação. Eu creio que muito mais a filosofia tenha se aproximado de mim do que eu dela. Então, a filosofia me tomou e, quando eu percebi, eu estava tomado pela filosofia. Embora na graduação eu atue, na graduação da psicologia, no âmbito da clínica psicoterápica, com gestalterapia e ACP, eu sempre digo para os meus alunos, logo que começamos, que não se preocupem em ser peusianos, rogerianos, em ser o que quer que seja, cada um, eu sou olindiano, né? No final de contas, a forma, o formato da minha trajetória enquanto clínico, enquanto psicoterapeuta, embora siga determinados rumos da teoria, da prática, da concepção, da percepção antropológica que está contida em cada das abordagens, eu não consigo esquizofrenizar a leitura psicanalítica, né? Eu tenho a psicanálise o tempo inteiro, muito dela como inspiração, como aproximação. Então, eu diria que sou assim um pouco muito fragmentado. Nessa fragmentação toda, onde certamente eu encontro uma instância mais constitutiva e mais frequente, é justamente na filosofia, que atualmente é a filosofia fenomenológica, em Husserl, primeiramente foi em Heidegger, mas não há como ser heideggeriano sem ser husserliano, depois eu vim a Heidegger, e fiquei com alguns autores de que trato na pós-graduação em filosofia, junto com os meus alunos, meus orientandos, que vão a Merleau-Ponty, a Sartre, sobretudo estes, e o Heidegger como centro total. Então, respondendo agora sinteticamente, como é que eu fui à filosofia? A filosofia veio a mim. E como me alegro por ela ter vindo a mim, ter me atravessado, literalmente. Bom, e ainda pensando esse diálogo entre filosofia e psicologia que atravessa a sua trajetória, né? Eu queria te ouvir um pouco como você insere, estimula, instiga os teus estudantes de graduação em psicologia, e parece que você faz supervisão clínica também, a se aproximarem da filosofia, né? Assim, como isso reverbera, como a filosofia reverbera na prática clínica e na formação de psicólogos, né? Na UFC, na tua atuação como professor e supervisor. Então, no curso de graduação da psicologia, o projeto pedagógico atual ele contempla alguns momentos que vai numa crescente até terminar em teorias e técnicas psicoterápicas. Essa no âmbito em que atuo. A primeira das disciplinas se chama Teorias da Subjetividade, e sou eu responsável por ela, tenho sido. O que e estruturo essa disciplina, que eu creio que seja esse o ponto mais atrativo. Todos os alunos que posteriormente terminam a psicologia me dão um feedback de que foi justamente nesse momento que eles passaram a ter, em definitivo, interesse em ser psicólogo, dialogando com a filosofia, ou do contrário, não querer nunca mais ouvir falar em filosofia. Então é um momento em que eu faço, nessa disciplina, uma trajetória do advento do conceito de sujeito e o quanto a concepção de sujeito é extremamente importante, fundamental para a prática clínica. É sempre de um sujeito que haveremos de falar e com o sujeito que falaremos. Então, a gente tem toda essa trajetória que vai desde o sujeito cartesiano, o sujeito do cogito, até Russell, que é um sujeito, na verdade, que é intersubjetividade. Não existe mais o conceito de subjetividade limpo e seco, mas agora é uma intersubjetividade. Então, eu faço toda essa trajetória e mais da metade da disciplina ela é profundamente voltada para a filosofia. Então, muitos dos alunos compreendem, a partir dessa disciplina,
não só como foi constituído o conceito de subjetividade, que posteriormente passou a ser um dos pilares de sustentação dos próprios caminhos da psicologia enquanto clínica psicoterápica, mas também aproveitam para já começar porque são alunos do terceiro semestre, por exemplo, portanto, são alunos de 17, 18, 19 anos, que têm um contato que eu pretendo já, de uma certa forma, aprofundado sobre esses elementos da filosofia. O feedback mais comum que recebo é que eles se percebem muito bem constituídos nessa entrada para os caminhos da psicoterapia. Então, é desse modo que eu atraio, que eu, de uma certa forma, seduzo alunos e alunas a terem esse absoluto e necessário diálogo com a filosofia. Costumo até dizer, os alunos levam às vezes na brincadeira, mas um psicólogo, uma psicóloga que eu entendo que atue com seriedade, com profundidade e com todas as possibilidades possíveis e imagináveis, é aquele que não abre mão de dialogar com a filosofia, né? E justamente para buscar nelas a possibilidade de encontrar reflexões sobre antropologias filosóficas, uma reflexão sobre a condição existencial, e a fenomenologia e o humanismo trazem isso com abundância. Então, é esse o caminho que eu privilegio para, em vez de ficar exclusivamente como seria esperado, já o aprofundamento em Gestalt terapia e ACP, que são as duas abordagens, a abordagem centrada na pessoa e Gestalt terapia, eu aproveito mais da metade da disciplina para essa estruturação filosófica, que desembocará posteriormente com o movimento humanista americano, com esse aporte que é fundamental. Então, eu consigo, pessoalmente, com isso, refletindo assim, abarcar vários desejos meus próprios, desejos de docência que temos, né? Instigar os nossos alunos numa direção, numa outra, evidentemente, cada um segue o seu caminho, mas eu faço questão de criar condições de possibilidade para que, nesse momento da formação nossa de psicólogos, da UFC, fique inaugurada a possibilidade de que essa ciência se estruture e se desenvolva nas pesquisas posteriores a partir do diálogo com a filosofia. Para finalizar, quando vim para a pós-graduação em filosofia na UFC, eu tinha justamente esse desejo de fazer a ponte entre a filosofia e as ciências humanas. É tanto que me procuram para orientação, justamente alunos e alunas da antropologia, da filosofia, da sociologia, da psicologia, porque é uma possibilidade que eu acho fundamental, imprescindível da filosofia, de abrir espaços de reflexão, de pesquisa e de avanço das ciências a partir desse diálogo profícuo e interinstigador que ciência e filosofia provocam. Então, esse é o caminho. Agora eu queria conversar um pouco sobre a tua trajetória de pesquisa, né? Com alguns dos seus trabalhos, né? E um trabalho que chama muita atenção, ou me chamou muita atenção, é essa relação entre a psicologia fenomenológica, a partir do trabalho do Russell, e as teorias humanistas, as práticas humanistas da clínica psicológica da ACP e a Gestalt. Inclusive, você coloca um ponto de interrogação sobre se essas práticas humanistas elas podem ser consideradas psicologia fenomenológica ou não. Isso não é algo, digamos assim, consensual, né? Assim, mas eu queria te provocar também, né? Assim, porque é um texto famoso do Canguilhem, um texto dos anos 50, chamado Que é Psicologia, que ele vai fazer uma crítica a uma espécie de falta de fundamento filosófico para muitas das abordagens clínicas da psicologia. Notadamente, o behaviorismo era o que ele estava querendo fazer uma crítica ali, mas é um texto que, enfim, reverberou no campo da psicologia, né? Mas eu queria te ouvir mais sobre esse trabalho, a sua aproximação com a psicologia fenomenológica de Russell, porque eu vejo que Russell é um autor que chama muita atenção em vários dos seus trabalhos. Então, logo que as abordagens humanistas, que foram constituídas sobretudo no contexto pós-guerra americano, embora
algumas delas tenham vindo da Alemanha, mas eram, em geral, pessoas que fugiam do nazismo e que se concentraram em algum momento histórico, depois da Segunda Guerra Mundial, e constituíram algumas abordagens psicoterápicas. Entre elas estão a gestalterapia e a abordagem centrada na pessoa, que são justamente aquelas que precisam ser contempladas na formação de psicólogos da UFC. Há outras universidades que contemplam outras abordagens, que não exatamente só essas. Algumas vão para o psicodrama, outras para a logoterapia, das raiz análise. São infinitas, não é tão infinito, mas atualmente se calcula em torno de 23 abordagens que a gente poderia chamar de humanismo, porque trazem elementos comuns, que posteriormente, se você desejar, podemos falar sobre ele. Então, quando essas duas abordagens, estou falando especificamente delas, porque são estas as que precisam ser contempladas lá no curso de psicologia, elas chegaram ao Brasil já com um vestimento fenomenológico existencialista. Então, os herdeiros dessas duas abordagens psicoterápicas, que de fato não é nenhuma escola de psicologia, é apenas um instrumento do psicólogo, da psicóloga, para atuação na dimensão clínica, na mitigação do sofrimento e tal. São duas abordagens importantíssimas no mundo inteiro, ainda são, permanecerão por muito tempo. Mas elas chegaram no Brasil e, estranhamente, não foi assim no mundo. No mundo inteiro, em outros centros de formação da psicologia, Gestalt e ACP caminham no máximo em paralelo com filosofias, mas não são auto-reivindicadas como fenomenológicas ou como existencialistas, né? Aqui há uma geração de psicólogos, tanto da Gestalt quanto da ACP, que até se sentiriam feridos se ouvisse de mim dizer que elas não são bem, não é bem assim. O próprio Fritz Perls, quando nos seus raríssimos escritos, ele escreveu muito pouco, situa esse nascedouro da gestalterapia, em nenhum momento há sinais de que ele tenha sequer lido, né? A sua esposa Laura Perls, por ter sido aluna de pessoas muito próximas da psicologia da Gestalt, que essa sim foi constituída a partir da fenomenologia, o pessoal da psicologia da forma, o pessoal, os criadores, ela teve aproximações com Paul Tillich, que são autores do existencialismo, e de uma certa forma há, por conta da Laura Perls, uma certa ambiência do que seria o existencialismo e seus preceitos ali fundamentais. Mas essa abordagem ela absolutamente não foi constituída enquanto método fenomenológico, enquanto inspiração existencialista sartriana, por exemplo, né? Ela tem todo um caminho. O que não significa que hoje essas abordagens não possam se reivindicar um revigoramento, uma extensão, aí sim com esses fundamentos. Quanto ao Carl Rogers, ele tem um artigo, um dos artigos que é considerado seminais, em que ele declara o advento da abordagem centrada na pessoa, em que está tudo menos a fenomenologia e o existencialismo. Então, é tanto que hoje, Gestalt terapia e ACP, no mundo, os seus herdeiros buscam esse diálogo com a filosofia, porque compreenderam que é fundamental, ora na fenomenologia, ora nas consequências da fenomenologia, como, por exemplo, o existencialismo, ora em autores como Merleau-Ponty, no pragmatismo, no estruturalismo, vão por vários caminhos para promover esse diálogo. Então, em definitivo, a minha posição pessoal, e tenho escrito isso, exposto de diversas formas, recentemente participei de um congresso internacional de psicologia e de fenomenologia em Curitiba, que eu levei novamente esse tema agora com muito mais elementos. No entanto, o Russell, quando ele se deu conta de que não era possível haver uma ciência psicológica que se fundamentasse pelo método positivo, pelo fato de que havia necessidade de ciências do espírito, ciências que tratassem de algo que ultrapassa a quantificação, a manipulação, a objetificação, né? Que é aquela discussão entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, levantada desde Dilthey. O Russell toma para si a tarefa de, para além das ciências explicativas, ele pretendia criar condições de possibilidade para que ciências compreensivas se constituíssem, entre elas a psicologia. E pretendeu e anunciou
uma psicologia que deveria ser fenomenológica. Na verdade, o Russell pretendeu, com o seu método, que a própria filosofia fosse fenomenológica e que todas as ciências fossem fenomenológicas. Escreveu textos no ano de 1925, parte dele fragmentadamente, eu tenho feito a tradução que sai em diferentes revistas, que se chama exatamente A Psicologia Fenomenológica, que é onde ele aponta o que deveria ser, como deveria ser, o que pode desejar, ele, nos termos que ele apresenta, é assim, uma psicologia fenomenológica. Houve uma tentativa histórica da constituição de uma psicologia fenomenológica, com pessoas, com cientistas e filósofos que trabalhavam com Russell. O Kafka, Köhler, Wertheim, esses três, junto com outros assessores, construíram uma psicologia que é chamada psicologia da forma, psicologia da Gestalt, que trata das funções psíquicas, e eles ficaram muito mais em cima das questões da percepção. O Russell, quando leu e conheceu isso que deveria ter sido a psicologia fenomenológica, que é a psicologia da Gestalt, não é a Gestalt terapia. A Gestalt terapia aparece anos depois. A psicologia da Gestalt, quando o Russell leu, ele fez críticas absolutamente destrutivas, do tipo, vocês não souberam nem identificar o conceito de consciência. Vocês continuam com a ideia de consciência como predicamento egocêntrico, e consciência que é consciência intencional, é sempre consciência de alguma coisa, e faz uma série de críticas a essa psicologia. Se bem que o Merleau-Ponty, num artigo, sai em defesa dos psicólogos da psicologia da Gestalt, e achando, com minhas palavras, que o Russell teria segurado aí meio forte, né? Pisou meio forte em cima dessa crítica dele, que não é bem assim. Mas o fato é que o Russell, que é o filósofo que supôs, que imaginou o advento de uma psicologia fenomenológica, até o final da sua vida não reconheceu nenhuma delas. Historicamente, essas abordagens, e é importante deixar isso claro, as abordagens, muitas vezes elas se apresentam como psicologias, mas elas são, no máximo, instrumentos de aplicação na clínica psicoterápica. Não são uma escola de psicologia que viria as funções psicológicas normais ou alteradas, ou, enfim, corriqueiras, como o Heidegger chama, ali como acontece numa mediania, numa cotidianidade mediana, como acontece na maioria das vezes, que seriam as vivências logradas, e como acontece nas ciências nos momentos malogrados, nas existências malogradas. Então, não foi constituído até Russell, e o meu entendimento é que até hoje também não houve nenhuma psicologia que de fato possa se chamar de fenomenológica. Para tanto, ela precisaria seguir pelo menos 5 elementos apontados no texto do Russell, que é um deles o que eu traduzo para a língua portuguesa, que teve a revisão técnica do Renato Kirchner, que é ele é tradutor do Heidegger para a língua portuguesa, de alguns textos do Heidegger, né? Professor lá da PUC de São Paulo, ele fez a revisão técnica do meu texto. Essa tradução que fiz foi a partir do texto em francês, e ele fez a revisão a partir do texto em alemão. Sabemos que o texto original é em alemão. A pergunta mais óbvia é: por que é que você não fez direto do alemão? Os textos da fenomenologia, essa filosofia fenomenológica, ela surgiu, ela foi desenvolvida, ela foi fermentada muito antes na França do que na própria Alemanha. Então, há elementos da tradução francesa que não acrescenta muito nem tira, mas aquilo que é típico da tradução, que dá uma certa ambiência da cultura francesa. Então, quando eu fiz a tradução, eu trouxe para o português essas nuances. Para um leitor do Russell, do alemão, assim, que interessante, porque no próprio Russell, depois que eu vi que você traduziu assim para o português, foi que eu percebi que como é cabível isso, né? Então, eu estou aqui justificando porque é que houve todo esse atravessamento, né? Então, é a partir desses textos que somente agora começam a se tornar públicos. Já fiz a tradução de 2 partes. Há uma outra parte que o professor Jean Marlon, do Maranhão, que esteve aqui fazendo pós-doutorado comigo, fez
uma outra parte também que já está traduzida e publicada numa revista da NUFEM, da Núcleo de Fenomenologia, algo assim, em que eu aí participo como revisão técnica. Então, aos poucos, nós estamos compondo esse texto que não foi ainda autorizado, mas recentemente eu soube lá no Congresso em Curitiba que a Vozes vai traduzir exatamente esses textos do Russell. Uh, Engraçado que, muito recentemente, a Vozes lançou os textos fundamentais do Russell que trata da psicologia fenomenológica, exceto exatamente este que é o fundamental. Por exemplo, o artigo da Enciclopédia Britânica, as conferências que ele fez na Holanda, enfim, vários textos que vão do ano 25 a 28, me parece, talvez se a memória me falhar, mas é mais ou menos em torno disso, e a Voz lançou grande parte desses textos, mas esqueceu, não sei por qual razão, justamente esse outro que agora sim será traduzido oficialmente pela Voz. No entanto, eu, o Jean Marlo, o professor, um outro professor, o Tomoakira Goto, nós já fizemos em retalhos, em forma de artigos, a tradução de grande parte desse conhecimento em que o Russell, de uma forma muito inequívoca, aponta o que deve ser uma psicologia fenomenológica. E, muito sinceramente, está longe do que é a gestalterapia e do que é a abordagem centrada na pessoa. Né? De todos os pontos de vista, metodológico, do ponto de vista da antropologia filosófica que perpassa essas compreensões do humanismo, está muito longe de uma série de procedimentos filosóficos que poderiam ter sido acoplados a uma ciência que se pretendesse fenomenológica, mas não se encontra lá. O que é fato é que hoje, historicamente, gestaltistas e ACPistas, os herdeiros de Fritz Perls e o grupo dos Sete e o Rogers, tentam aproximar, desenvolver a ACP e a gestalterapia a partir de um diálogo, agora sim, com a fenomenologia, mas isso é a posteriori. O que, do meu ponto de vista, não autoriza essas abordagens a se autoproclamarem como fenomenológicas e nem como existencialistas. Eu diria, inclusive, que podemos encontrar claramente no pensamento sartriano, por exemplo, que é muito festejado nesse meio, vários elementos que aproximam enormemente essas abordagens, mas em outros momentos que distanciam pavorosamente. Né? Tudo aquilo que há vários aspectos que são defendidos no humanismo que se contrapõem fortemente aos preceitos do existencialismo, embora haja algo que se aproxime. Então, eu diria assim, é como se essas duas abordagens, Gestalt e ACP, tivessem ouvido o galo cantar, e o galo é a fenomenologia e o existencialismo. Quando chegaram aqui, essas duas abordagens se autodenominaram como fenomenológicas, como existencialistas, e às vezes como ambas, mas que ainda precisa de um caminho muito profundo de pesquisa e de desenvolvimento para que elas, de fato, se tornem fenomenológicas e existencialistas. E ainda para completar, eu diria que o trabalho do Carl Rogers, assim como do Fritz Perls, são tão completos naquilo que pretenderam que eles não precisam de fenomenologia e nem de existencialismo. Eu não sei nem por que esse desejo tão ardente de uma epistemologia, de uma crítica da ciência, que aportasse a esses dois saberes como se fosse assim, um passaporte para a credibilidade acadêmica. Eu, às vezes, sinto isso entre os psicólogos. E eu creio que nem a ACP e nem a gestalterapia precisam disso. Mas, como o caminho da produção de conhecimento é um horizonte eterno, né, constante, acho muito promissor e muito rico a possibilidade de que se encaminhem por uma fenomenologização da GT e da ACP ou de uma existencialismação das duas abordagens. Isso que seria extremamente rico, né, para nos auxiliar no manejo cotidiano, prático ali da abordagem psicoterápica, e eu creio que há. Como acho, por exemplo, que ler Clarice Lispector é fundamental para as abordagens quaisquer. Ler Dostoiévski é absolutamente fundamental.
né? Mas do ponto de vista metodológico, a gente precisaria inventar uma outra gestalt terapia e uma outra CP. Bom, eu quero falar um pouco da sua pesquisa em Heidegger, mas antes do Heidegger, eu quero falar do Sartre, até para aproveitar esse final da sua fala aí, né? É, Enfim, eu vejo que você também tem um interesse em Sartre, né? Você tem interesse em Merleau-Ponty. Sartre seria uma espécie de filho ingrato do Russell, né? Assim, e tem toda a polêmica que envolve o existencialismo ser ou não um humanismo, um texto famoso do Sartre, um texto famoso do Heidegger contestando Sartre, né? Bom, próximo ano, né? A gente estava conversando antes da entrevista, completa 120 anos do nascimento de Sartre, Uhum. né? Assim, em 1905, né? Eu lembro do começo do livro da biógrafa, né, Anne Cohen, né, do Sartre, que ó, quando houve o centenário, ele foi tratado como um autor démodé, fora de moda, né? E aí eu pergunto mais também de ordem pessoal, né, assim, como é que você lê o Sartre hoje e como você lê o Sartre na sua pesquisa filosófica, Uhum. né? Assim, você que é um leitor de Russo e o Sartre seria, não sei se a expressão é filho ingrato ou filho ousado de romper com a fenomenologia de Russell, né? Ele começa com um leitor de Russo, mas depois cria um caminho próprio, né? Então, como é que é o Sartre na tua pesquisa hoje? Então, o meu lugar de partida para a filosofia é a psicologia. Uhum, E a psicologia na dimensão da abordagem clínica. uhum, Logo, cada vez que vou para a filosofia, eu tento justamente encontrar elementos que enriqueçam o que seria a minha prática de psicólogo dos meus alunos que se tornarão psicólogos daqui a pouco, né? Quando vamos à Russell, encontramos nele um método filosófico, um caminho de se fazer ciência, um caminho de se filosofar, e já está anunciado em Russell, em definitivo, questões absolutamente fundamentais para todo o desenvolvimento posterior e as consequências que sabemos pós-russelianas. No entanto, é na doutrina existencialista sartriana que encontramos questões muito afeitas à existência desse humano do cotidiano. O Russo tratou, sim, de questões, por exemplo, como a intersubjetividade, tem uma obra longuíssima dele já ao final, quando ele trata da Lebenswelt, que é o momento do mundo vivido, em que ele reflete profundamente sobre a questão da intersubjetividade. Então, eu às vezes acho até o Russo quase psicólogo, né? Tem um momento do texto que ele diz assim, nós filósofos queremos ser psicólogos, exatamente para manter esses dois momentos. Então, o que eu diria assim muito imediatamente, eu tenho duas fontes que, para mim, como psicólogo, são fundamentais para a possibilidade de enriquecimento dessa perspectiva. Uma é a russeliana do ponto de vista do método, da atitude fenomenológica, que eu posso muito bem me inspirar nela para a aplicação das práticas, das técnicas na psicoterapia, mas é em Sartre que eu encontro os conceitos fundamentais para se pensar questões humanas que são imprescindíveis, como, por exemplo, a questão da liberdade, do corpo, questões da má-fé, enfim, eu penso que todo mundo que chega na psicoterapia, quer seja na psicoterapia bipessoal, aquela que só sou eu e o cliente, ou na de grupo, todos chegam para aprender a lidar com a sua própria alienação, para desalienar-se de si próprio, né? Numa busca de um cuidado de si que findará ou levará a, a um saber de si, né? Um cuidado que vou buscar, quero saber de mim, e eu penso que o Sartre, mais do que até porque o Sartre leu psicanálise, se aproximou muito da psicologia nessa dimensão clínica. Então, existem vários conceitos sartrianos que eu articulo no ensino da psicologia, que são absolutamente fundamentais até para esclarecimento da própria gestalterapia e da abordagem centrada na pessoa. uhum. Então, é assim que eu me aproximo dos dois. A propósito disso, eu traduzi 4 artigos do Pierre Thévenaz, eu não compartilhei com vocês porque eram anteriores, que estão em diferentes revistas. Posteriormente, na publicação, eu posso deixar a indicação. Quem é Pierre Thévenaz? É um autor dos anos 50,
da filosofia, que foi muito próximo do Foucault. Eu acho que ele foi co-orientador, tem uma ligação muito forte com o Foucault, com o movimento fenomenológico francês, e ele foi o primeiro teórico, a partir da filosofia, que faz um aporte de distâncias e aproximações entre Russell, Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty. Então, são 4 artigos em que ele apresenta o Russell, eu fiz essa tradução, assim como as demais. Depois ele apresenta o Sartre e todas as aproximações e distanciamentos, todos os conflitos, o Merleau-Ponty e o Heidegger. De longe, o Thévenaz, com que eu concordo plenamente, imagine, é o Merleau-Ponty o mais fiel à fenomenologia russeliana. Ele permanece, sobretudo quando se refere a esse primeiro momento do contato com o mundo, esse contato ingênuo com o mundo, que é o que Russell tematizou como a Lebenswelt, como o mundo da vida, né? Que não é porque eu não tornei cognitivo o conhecimento do mundo que eu já não tenha sido tocado e afetado pelo mundo. Então, o Merleau-Ponty vai por essa vibe e desenvolve a sua fenomenologia da percepção muito sobre esses elementos já instigados por Russell. Há momentos em que, lendo o Merleau-Ponty, que você volta para o Russell, você jura que o Merleau-Ponty está sendo absolutamente aqui inédito, aí você vai lá para o Russell, nossa, já estava aqui. É impressionante. E, evidentemente, não é uma simples cópia, é um desenvolvimento do pensamento filosófico. Como sabemos muito bem, a filosofia é um eterno desenvolvimento em que, na verdade, nada se cria, tudo se transforma e as coisas vão tomando novos corpos e novas percepções. Então, nesses 4 artigos que eu indico, que foram traduzidos do Thévenaz, é muito fácil de encontrar até pela internet. Se colocar meu nome PDF, vai cair nessas 4 traduções, em que ele faz detalhadamente o Thévenaz, ele mostra o quanto cada um foi ou não foi fiel ao Russell. O Heidegger chegou ao ponto, por exemplo, de ter dedicado Ser e Tempo, que é sua obra fundamental, apesar do Heidegger ter escrito mais de 100 obras, Ser e Tempo é e continuará sendo a sua espinha dorsal. Há quem diga, inclusive, que é um Heidegger posterior, mas este é, sem nenhuma dúvida, do meu ponto de vista, o fundamental, o Heidegger de Ser e Tempo. Ele ofereceu para o meu grande mestre Russell, Edmund Husserl. E na 5ª ou 6ª edição, ele desofereceu. Não existe mais oferecimento para o Husserl. Então, tal foi a pendenga. No momento em que o Husserl estava escrevendo o artigo para a Enciclopédia Britânica, o Husserl era muito do tipo que escrevia alguma coisa, ele tomava de volta, ia alguma coisa, ele tomava de volta, porque ele tinha que rever obsessivamente. Se a gente quisesse aqui fazer uma identificação diagnóstica, eu não teria muito medo de dizer que o Russell é um daqueles que tenho até medo de dizer, mas digo em tom de brincadeira, que ele provavelmente teve um transtorno dessa ordem aí da compulsão, da obsessão, ele é extremamente obsessivo, nessa história de rever e de refazer. Finalmente ele chamou o Heidegger para dar a última leitura e fazer os últimos ajustes. Então, a minha percepção é que o Russell esteve sempre muito aberto na direção do Heidegger, que foi o seu predileto claríssimo. Numa entrevista, já quase no final da vida, alguém perguntou para o Russell, um jornalista, o que é a fenomenologia? E a resposta dele foi: a fenomenologia sou eu e Heidegger. No entanto, o Heidegger promoveu alguns coices contra o Russell, muito evidentes, dentre eles o desdedicar. Ele dedicou e depois desdedicou a obra Ser e Tempo, mas sem nenhuma dúvida, o Heidegger, no limite do meu conhecimento de Heidegger, não existiria sem Russell. Assim como, provavelmente, até o próprio Sartre, que depois, nessa confluência, foi muito mais para Heidegger, ainda que com muitas brigas e muitas querelas, brigas acadêmicas, evidentemente, e um distanciamento maior do Russell. Mas, sobretudo, porque até então o Russell, visto e criticado, ainda é o Russell não da crise, que foi o último momento em que ele revê toda essa questão do excesso de subjetivismo, várias questões realmente complicadas, e a crítica ficou muito mais em cima do Russell da transcendência,
né, da filosofia transcendental, em que ele era muito mais um neocantiano do que um próprio russeliano. Eu não sei, desconfio, que se houvesse uma crítica atual, tanto do Heidegger quanto do Sartre, sobretudo os dois que pegaram mais nisso, para o último Russell, que é o da Crises, que eles já ao momento dessas críticas, o Russell ainda estava ali no período dos anos 30, elaborando todas essas questões, que só muito depois é que veio à tona, veio a público, né? Sabemos que a obra do Russell escapou por muito pouco, né? Permaneceu guardada nos arquivos Russell, que são as russelianas, e muito lentamente tem sido traduzidas para outras línguas. Ele próprio não escreveu, o Russell, em alemão, ele escrevia, ele estenografava, que é uma forma bem rápida de escrever. O próprio Heidegger, assim como a filósofa, me deu um branco no nome da filósofa importantíssima, não é a Hannah Arendt, é a Edith Stein. Edith Stein e Heidegger faziam a tradução desses escritos estenografados do Russell para o alemão. No entanto, muitos deles nós nem conhecemos. Então, sintetizando isso que eu quero dizer, é que, pela minha compreensão, grande parte das críticas contidas tanto em Heidegger quanto em Sartre, relativamente a Russell, se devem muito mais a um olhar para o Russell da filosofia transcendental do que para o Russell da Lebenswelt, do mundo da vida, o Russell da Crises. Então, na verdade, assim, estamos vivendo hoje muito um momento, para quem deseja se aproximar do Russell, de expectativa, de conhecer N textos que não vieram ainda à tona, muitos deles, esse próprio da psicologia fenomenológica, até onde eu alcancei, só havia essa tradução francesa, além da própria alemã. Não encontrei em inglês, procurei por tudo que é buraco, mas parece que realmente não existe. A professora Cristina, que teve também da uma universidade da Colômbia, que também teve aqui em Fortaleza, até recentemente, fazendo pós-doutorado comigo, através dela eu consegui um texto que foi produzido por professores da filosofia da Colômbia, mas texto interno, em espanhol, traduzindo essa obra da psicologia fenomenológica, que é a que eu me referi como já tendo feito fragmentos dela, mas depois, juntados os fragmentos, teremos a obra inteira. Então, estamos muito nesse tempo, nesse momento de receber esses saberes, que são absolutamente instigantes, fundamentais, e para quem desejar uma psicologia fenomenológica, não tem como desenvolvê-la senão voltando-se para esses conhecimentos filosóficos que estão contidos lá no Russell. Bom, a gente não podia encerrar nossa conversa sem falar de Heidegger. E aí eu volto um pouco ao começo da nossa conversa, né? Quando você tem um encontro com o Custódio, com o professor Custódio Almeida, que é reitor, mas que é um professor de filosofia, que estudou muito a obra do Gadamer, também a obra do Heidegger. Né? Porque existe uma fala muito famosa do Custódio, alguns anos atrás, ele fazia essas palestras sobre o filósofo diante da morte, ou o filósofo em meio da morte, né? Enfim, eu percebo que esse tema da morte apareceu em alguns de seus escritos, né? Assim, isso é para a gente instigar a falar de Heidegger, né? Mas eu senti que o tema da angústia, o tema do ser para a morte, está muito presente no teu interesse em Heidegger, claro, isso ele tem também, né? E também, e aí, pensar uma antropologia em Heidegger, que eu acho que você, em vários textos, quer falar disso, nos textos que você fala de Heidegger, claro. Né? Então, um pouco para a gente concluir essa conversa, né? Assim, esses temas, a angústia, esse tema do ser para a morte, e essa tua relação com Heidegger, a partir até de pensar uma pesquisa de uma antropologia em Heidegger, né? O que você pode conversar com a gente sobre isso? Eu tenho escrito um artigo que não está no bojo daqueles que lhe mandei, que trata justamente de uma possível antropologia filosófica no pensamento do Heidegger. Quando ele escreveu Ser e Templo, desde o início ele diz: não estou fazendo antropologia, não estou fazendo psicologia, o que estou fazendo é uma ontologia, é um estudo sobre o ser.
Mas, mesmo assim, subvertendo ao que disse o próprio Heidegger, eu compreendi nesse meu escrito que, assim, uma antropologia filosófica ali presente, obviamente não tal como são as antropologias filosóficas, como uma listagem de modos típicos de ser do humano, mas como possibilidades, como advento. É um escrito que eu considero que seja bem interessante a partir dessa contravenção minha, dizendo, Heidegger diz isso, não é bem assim, não existe uma antropologia filosófica, mas aí eu argumento que há sim a possibilidade de nós vislumbrarmos uma antropologia filosófica ali. O que aconteceu com Heidegger para chegar até a questão da morte e da angústia? Eu diria que o Heidegger é quase, apesar de ter produzido tanto e impactado tanto, ele é quase monotemático. A grande questão dele é o ser. Em Ser e Tempo, ele aponta, a partir de um escrito de Platão, um momento em que já está nítido uma discussão, já está nítida, né, uma discussão em que é o sofista do Platão, em que o estrangeiro, eu acho que falando com um dos personagens, não sei se exatamente Sócrates naquele momento, ou, enfim, mas já está muito claro que eles tematizam ali a questão do ser. Então, Heidegger diz, Platão, no passado, aqui, traz a questão do ser, que essa é a questão da filosofia. E o que acontece é que, depois disso, por volta de Hegel, ali com a fenomenologia do espírito, houve uma retomada dessa pergunta, e aí depois ela morreu, embora tenha havido algumas recalchutagens aqui e ali. E eu, Heidegger, é mais ou menos assim que ele diz, a partir de agora, estamos aqui em 1927, que é quando foi publicado Ser e Tempo, eu tomo para mim a tarefa de retomar a questão sobre o ser. E ele, então, diz o seguinte, o grande problema é que a tradição filosófica confundiu o ser com o ente. Confundiu as coisas com o ser das coisas e tomou um como se fosse outro. E naturalizou isso a partir de alguns preconceitos que foram sendo revividos e retomados. No meio de tudo isso, o Heidegger diz, então, mas agora vamos retomar. O problemático é que a pergunta que a metafísica fazia, que é quem cuidava da questão do ser, a pergunta que a metafísica fazia, o que é o ser, ela não é uma pergunta adequada. Eu posso perguntar o que é alguma coisa se essa coisa for algo substantivo, mas o ser não é uma coisa para ser tomada como se fosse algo substantivo. Portanto, a própria pergunta, o que é o ser, é inadequada. E ele, então, elabora uma pergunta que seria adequada para lidar com a aproximação de uma compreensão, é uma filosofia compreensiva, é uma hermenêutica, do que seria o ser. Nesse trajeto, ele compreende que, em vez de perguntar o que é o ser, agora é qual o sentido e significado de ser. Dessa modificação fundamental, ele começa a se dar conta que precisará perguntar a um ente qualquer sobre o seu ser, porque todos os entes possuem ser. Logo, é cada ente que terá que dar conta do seu ser. E o único ente que é capaz de dar conta do seu ser, de refletir sobre ele, de tematizá-lo, somos nós, os humanos, que ele não chama de humanos, que ele não chama dos homens, as mulheres, ele chama de Dasein, que é uma expressão alemã que poderia ser traduzido como aqui uma tradução bem estendida, muito mais para compreensão do que uma própria tradução. O ser humano é esse que está aí diante de mim, sendo essa pessoa que é, e que a qualquer momento pode ser outra, aqui e agora. Das, aí, sein, ser. Então, é assim que ele chama o ser humano. E, a partir de então, ele elabora em Ser e Tempo uma analítica existencial. E o que é isso? É uma reflexão sobre quais são os modos típicos de ser desse humano que somos nós, desse Dasein que somos nós. E na exaustão desse levantamento, é desse jeito, é daquele jeito, só para a gente ter uma ideia assim, como é tipicamente o ser de uma galinha. É um ser que busca uma árvore para se pendurar no fim do dia, é um ser que cisca, é um ser que põe ovos. Essa caracterização
estou metaforizando, não é tão simples do jeito que eu estou dizendo, mas ele buscou justamente caracterizar o ser do Dasein, que somos nós. E o nosso ser se caracteriza por extinguir-se. Eu gosto de usar essa metáfora porque eu acho que clareia muito bem algo que só lendo Heidegger fica muito difícil, mas se a gente usar essa metáfora, facilita a leitura do Heidegger. É como se ao nascer cada um de nós ganhasse um balde cheio de água. Aí nasceu, eu descubro que o balde está furado e a água está escorrendo. E aí eu carrego esse balde ao longo da minha vida. Enquanto a água escorrer, eu estou vivo. Quando a água acabar, eu terei morrido. Isso é uma metáfora, o Heidegger não falou nada disso que eu estou dizendo, é só para fazer uma comparação. É como se o nosso ser fosse isso, que escapasse o tempo todo, que foge o tempo todo, que é escorregadio, que é fugidio. E para onde vai? Para onde se encaminha essa água que escorre? Para a morte. Então é típico do nosso ser um ser para a morte. Diferentemente do ser dos outros entes, os entes da manualidade, esses que eu posso pegar, manipular, botar para cima e para baixo, cujo ser é imanente, ele não transcende, ele não é jogado para fora, ele não é lançado, ele não se encaminha para a morte. Eu posso acabar com uma geladeira, mas porque nós fora acabamos. Se nada mexesse, a geladeira seria eterna, porque o seu ser é eterno, é imanente, pertence a esse ente. Já o nosso ser humano é um ser que se encaminha para a morte. Então, é por isso que ele diz que um dos nossos existenciais é esse ser para a morte, com hífen. Ser, hífen, para, hífen, a, hífen, morte. É uma palavra só que tipifica, dentre vários outros existenciais, o nosso ser. Os existenciais são modos típicos de ser do humano. Enquanto, por exemplo, em Kant, as coisas são conhecidas a partir de uma categorização, eu nomeio as coisas para conhecê-las, e quanto mais perfeito for esse nome e adequado a essa coisa, mais eu a terei revelado. Em Heidegger, é impossível se fazer isso com os humanos. O que podemos fazer é apenas conhecer no nível dos existenciais, nos modos típicos de ser. E um deles é esse encaminhar-se para a morte. No meio de tudo isso, o Heidegger também investiga a questão do eu do Dasein. Uma coisa é o Dasein, mas uma das formas de nós nos apresentarmos no mundo, na vida, é através de um eu. O eu, como é uma coisa também, ele possui um ser, é o ser do eu. Coincidentemente, o ser do eu do Dasein, não sei se é excessivamente confuso, mas o ser do eu do Dasein, porque todo Dasein possui um eu, tem essa mania do ser do Dasein, ou seja, de fugir, de escapar. O meu eu escapa o tempo todo, a ponto de ser possível nós termos a configuração de eu e de um não eu. Nos processos, por exemplo, de quebra total das fronteiras do eu, nos estágios graves, por exemplo, de psicoses, o eu se apresenta como um não eu. Mas é característico mesmo para os normais, que não existe esse termo, né? Desde Canguilhem, Georges Canguilhem, com o normal e o patológico, essa questão já está mais do que pacificada, mas esse eu tem essa tendência, o ser do meu eu, assim como o ser do seu eu, porque você também é Dasein, tem uma tendência de escapar, de fugir. E para onde vai o ser do Dasein, do ser do eu do Dasein que foge? Ele busca uma moradia, ele busca um acalanto, um colo. Ele foge de mim para me buscar lá fora. Só que lá fora eu encontro outros eus que saíram também para encontrar. E esses eus se entrelaçam, formando nós. Eu, tu, ele, nós, agora somos nós. E o nós é o lugar onde todo mundo é todo mundo e ninguém é ninguém. E nessa perspectiva de que todo mundo é todo mundo, é que nós estamos completamente afastados da nossa subjetividade, da nossa individualidade, qualquer nome que a gente queira dar, quanto mais a gente se distancia, somos precipitados por uma queda. E essa queda nos instala na angústia. Nós somos angústia. A angústia, do ponto de vista heideggeriano, é um clamor que parte de mim para ser escutado por mim mesmo, lembrando que eu estou tão no nós e, portanto, tão alienado do meu eu que eu preciso dar uma volta para cá. Mas o Heidegger nos alertou de uma forma muito inequívoca
que ele não está aqui dizendo que um é melhor do que o outro. Ele simplesmente constata que, na maioria das vezes, nós estamos muito mais no nós do que no eu. E onde está esse eu, onde está o nós? É uma questão de aqui, ali e acolá. As línguas modernas, todas elas possuem pronomes pessoais para dizer eu, tu, ele, eles, assim mais longe. O Heidegger dá conta de uma língua ancestral em que não havia pronomes pessoais. No lugar, há advérbios de lugar. Então, as pessoas dizem assim, aqui, tal coisa. Aqui está com fome. Aí está com medo. Não existe eu, tu. É sempre um aqui, um aí, um acolá. Para o final, ele compreender o seguinte, que nessa língua ancestral, ela já traz o sinal do quanto nós somos apenas, ou tão somente, ou tudo isso, um aí. E você só é esse aí porque há uma referência de um outro aí para que você esteja aí. E eu aqui, qual é a resultante disso? De uma forma assim, até como uma equação matemática, que o eu dos humanos, ele não é senão que com outro. Nós somos ser com outro. De uma forma que não dá para arrancar e separar, porque nós somos um aí. Mas só existe um aí se houver um ali para eu referenciar. Se não houver nenhum ali, não existe mais um aqui. Então, essa ideia de que também escrevi sobre isso, sobre essa questão da solidão. A solidão é um modo malogrado de vivermos a nossa condição ontológica. Como eu não consigo viver exatamente tal qual o meu ser pressupõe, essa é uma vivência malograda. E aí a psicopatologia cuida exatamente dessas vivências malogradas. Então, nós somos, como condição existencial, angústia. Porque na maior parte do tempo nós estamos afastados, porque é típico do ser, do meu eu, lançar-se para fora e se imiscuir com o nós ou com as outras coisas. Nessa fuga do ser do meu eu não só me entrelaço com outros eus, como também com coisas, com objetos. E há uma tendência do eu, do Dasein, a se coisificar, a se substancializar. Daí, nas relações humanas, muitas vezes a gente tratar o outro como objeto, não é como se fosse um outro Dasein como nós, porque é tendência nossa de, tão perdidos no nós somos tomados como se fôssemos uma coisa, e não um ser que habita uma coisa. Então, a angústia, ela é condição existencial humana. Na clínica psicoterápica, até brinco com os meus alunos, um deles disse assim, professor, não sei o que faço. Isso na orientação clínica. Uma senhora chegou e disse assim, olha, se instalou em mim uma angústia que eu não consigo sair dela. Aí eu orientei para eles assim, pois diga para ela que seja bem-vinda à humanidade. Porque essa é a condição humana, da angústia. No entanto, há uma angústia que nos faz sofrer, que essa é da ordem da dor. A angústia de que está falando Heidegger é uma angústia que nos faz crescer, porque ela nos empurra de volta para o ser do meu eu. E é nesse retorno que eu abro o horizonte de percepção de mim, dos outros, da vida, e, portanto, é muito interessante como inspiração para a psicoterapia. Uhum. Bom, a gente podia continuar essa conversa. Eu estava pensando aqui no romance do Daniel Defoe, o Robinson Crusoe, numa ilha, enfim. Mas deixa essa conversa para um outro momento, que a gente já conversou bastante. Muito obrigado. Mas o Robinson Crusoe, ele pode até jurar, e as pessoas que leiam, que assistiram ao filme, que ele está só. Mas ele nunca está só, porque ele está sempre preso numa teia da linguagem com outros humanos. Ele está sempre referenciado por outros humanos. Há sempre a presença de alguém na ausência, em mim. Essa cadeira não, tanto faz existir outra cadeira ou não, ela sempre se basta. Mas para nós humanos, não. Em nenhum momento a gente perde essa dimensão de ser com o outro no mundo. Uhum. Eu acho que essa palavra, esse conceito de ser com o outro no mundo, até porque o mundo, eu acho que é importante também dizer isso, na filosofia heideggeriana, o mundo é constitutivo do meu ser. O mundo não é algo fora de mim para o qual eu fuja para me esconder. Uhum. Mesmo fugindo para o mundo para me esconder, eu estou fugindo para dentro de mim. É como se eu desse uma cambalhota dentro de mim mesmo.
Ok, ainda, obrigado. Né?